Olá a todos, muito boa noite. Nós estamos aqui nessa live de hoje, iniciando o nosso projeto, né, que eu divulguei de ontem para hoje, divulguei para vocês, que se chama, esse novo projeto que se chama Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil, né? Enquanto o pessoal está entrando aí na nossa live, eu quero falar rapidamente, enquanto nós estamos aguardando a nossa convidada, a Flávia Marinelli, da Itália, diretamente da cidade de Bergamo, na Itália. Nós vamos conversar com ela sobre como ela está passando a experiência dela de quarentena diante do coronavírus. A Flávia é uma brasileira que mora, então, desde 2015 na Itália. Aqui aguardando a Flavinha Marinelli entrar. Enquanto ela está entrando, eu quero avisar vocês. Flávia, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer em falar com você. Tudo jóia, prazer. A conectividade aí, o mundo hoje possibilita esse encontro virtual. Então, É verdade. muito obrigada pelo convite. Agradeço também o Rodolfo pela Isso. apresentação aí. Muito obrigada. Isso. Eu estava começando aqui, Flávia, a live explicando primeiro o projeto, né? Que nós estamos começando com você e eu quero te dar essa notícia em primeira mão também, que nós já temos para a próxima semana, amanhã, o Ivo Dias, que é um enfermeiro de Portugal, falando sobre a realidade dos profissionais de saúde que ele estava convivendo lá, vai dar a experiência pessoal dele. Na segunda-feira, nós temos a Priscila Almeida, que é uma brasileira que mora em Paris, que também vai estar falando dos 14 dias dela de quarentena, enfim. Nós estamos envolvendo pessoas da Eslovênia, dos Estados Unidos, para justamente poder trazer a ideia desse projeto, que se chama Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil, aproveitar exatamente essa sua vivência aí na Itália, em Bergamo, onde nós temos talvez uma das mais graves situações hoje em relação ao coronavírus na Itália, poder trazer para a gente não uma visão alarmista do problema, mas uma visão realista daquilo que realmente você, como brasileira que mora aí já há alguns anos, o que você vem você sentindo, é a sua experiência pessoal. A gente não quer aqui só uma informação, a gente quer a experiência pessoal, aquilo que você está passando, as dificuldades, como você está vendo essa situação aí, para que a gente aqui no Brasil, que temos hoje uma defasagem aí de talvez de 20, 30 dias, a gente possa se conscientizar mais daquilo que a gente vai enfrentar nos próximos dias. Então, como você falou, eu quero agradecer ao Rodolfo, que foi que intermediou aí, né? O Rodolfo é um conhecido nosso de Portugal, que falou de você, e a gente então começou esse projeto que a gente espera que ajude muitas pessoas aqui no Brasil. Então, Com eu queria primeiro certeza. conversar com você, pedir para você falar sobre isso, né? Nós estamos começando as pessoas entrando na nossa live. Você falar sobre essa sua vivência na Itália, o que você está passando nessa experiência que pode nos dar a noção do que é realmente estar aí em quarentena. Você me disse 20 dias, né? Eu queria que você falasse um pouco, eu tenho algumas perguntas já aqui, né? Mas eu queria que você Certo. falasse um pouco do sobre isso, para a gente poder ouvir a sua experiência, para a gente estar consciente do que nós estamos pela frente. Bom, inicialmente aqui na Itália, houveram algumas restrições somente de alguns serviços que têm aglomeração de pessoas. Então, inicialmente foram fechadas as academias e atividades esportivas, escolas. Então, esse foi o início, que já foi no dia 21 de fevereiro. Então, já estamos há mais de um mês sem algumas atividades. Então, foi tudo suspenso. Mas, assim, as pessoas tinham uma vida, teoricamente, ainda normal. Só tinha sido, tipo, os pais, claro, tinham que estar em casa com relação à parte dos filhos, que tinham deixado as escolas, mas a minha vida seguia normal, por enquanto. E Trabalhando, Flávio, você no seu trabalho, no seu trabalhando trabalho normal, normal, então. trabalhando normal. Uhum. E a partir do dia 7, 8, deixa eu olhar o calendário aqui, no dia 7 à noite, que foi num Uhum. sábado, muito tarde da noite, foi incrível, assim, a gente recebeu uma informação que no domingo, dia 8, sairia o decreto com a restrição para todas as pessoas
que ficariam em casa. Então, assim, eles tinham começado a restringir horário de bar, restaurante, tinha que ter uma certa distância entre uma pessoa e outra, no máximo tinha que ter 1 metro de distância, esse tipo de coisa, mas ainda não tinha nenhum tipo de restrição em utilização de serviços de mercado como tem agora. E a minha vida continuou normal até esse momento. E a partir daquela semana ali, as coisas ficaram bem mais restritas. Assim, o meu trabalho já ficou mais restrito, porque eu sou assistente, né? Eu trabalho numa empresa individual, ou seja, tem a minha chefe e somente eu. Ela tem uma empresa de assessoria para prestação de serviço de reconhecimento da cidadania italiana. Então, nesse momento, eu comecei a Uhum. trabalhar somente no escritório. Já não tinha mais quase contato com nenhum cliente, com nenhuma prefeitura aqui na Itália, porque os serviços foram começados a diminuir totalmente. Assim, hoje, as prefeituras elas só fazem nascimento e óbito, mais nada. Não tem nenhum outro tipo de serviço funcionando em prefeituras aqui na Itália. E aí, a partir daí, começou a ficar bem restrito. E aí, eles pediram para a gente exatamente assim, sair de casa somente quando necessário e com um documento que é uma autocertificação que você tem que declarar o real motivo que você está saindo de casa. Então, assim, e aí nesses primeiros dias o que foi complicado é porque as informações alavancaram também no Brasil. E aí, Sim. só que era só informação, não era realidade ainda. Então, assim, a gente começou a receber um bombardeio de informação na internet, o dia inteiro, assim, dia inteiro até a noite. Aí eu dormia, como são 4 horas para frente, eu acordava, meu Uhum. celular estava cheio de mensagens e a gente estava naquele desespero inicial. Então, a gente acompanhava muitas notícias no início, sabe? E o início foi meio angustiante, assim, eu posso dizer. Foi uma Foi muito sensação. angustiante, né? Essa Foi. coisa das notícias daí e as notícias que vinham do Brasil para você. Com certeza, com certeza. Foi bem. Assim, eu tive algumas. A minha maior dificuldade era na hora de dormir, porque Aham. primeiro que o celular é a hora que o pessoal no Brasil volta do Uhum. trabalho e aí Uhum. começa a conversar e tal, não sei o quê. A minha família estava tranquila porque todos os dias eu procuro ligar para os meus pais, né, para deixar eles tranquilos e Sua família é da manter. onde daqui, Flávia? Sua família é da onde daqui no Brasil? A minha família é do interior do Paraná. Paraná. Meus pais no Brasil moram em Cambé, do lado de Londrina. Uhum. E Eu só vou pegar um gancho aqui, Flávio, que o pode falar. Rodolfo, né, está Aham. perguntando aqui, seria esse o momento que o Brasil passa agora? Esse que você está falando do início, dessa confusão? Será esse o momento que o Brasil está passando agora, Flávio? Com Na sua opinião, certeza. você que acompanha os dois? É? Uhum. Com certeza. Só que, diferente do Brasil, aqui, a partir do momento que foi definido o que ia acontecer, o país inteiro tomou parte da situação e acolheu isso sem problema algum, entendeu? Eu não quero entrar em mérito político, porque eu acho que essa não é a Sim, intenção da nossa sim. conversa, mas aqui Não na é. Itália, nesse momento, não tem nenhum problema político, não tem situação, não tem oposição, então esse é algo que a gente não precisa se preocupar aqui na Itália. Então, creio que isso ajuda Uhum. muito a população nesse momento. Isso. Eu fiz uma live agora há pouco tempo sobre a questão e eu não entro realmente na questão política Com por uma questão certeza. do foco nosso, mas Sim, foi o efeito dessa divisão que causa nas pessoas um nível maior de insegurança. Isso é que é mais lamentável, né? Não é a questão da oposição A ou B, é da gente perceber que isso causou nas pessoas uma maior insegurança em relação ao que tipo de sim, orientação seguir, entendeu? sim. O Isso que então não teve aí, né? Foi diferente aí, Não, né? não. A única coisa que aconteceu aqui, que foi bem complicado e pode ser que reflita nos próximos dias, foi que na noite de sábado, muitas pessoas que são do sul da Itália, elas foram para a estação de Milão Central e tentaram pegar trens naquela noite para ir para o sul da Itália para ir ficar com a família, entendeu? Então, como aqui já tinha um nível alto de contágio, pode ser que muitas dessas pessoas tenham levado o coronavírus para o sul da Itália Isso. nessa noite que eles resolveram ir embora. Assim, eles têm Uhum. uma média que eles fizeram que mais ou menos 100 mil pessoas saíram daqui em direção ao sul da Itália.
Você sabe que eu tenho algum contato na Espanha. Na Espanha Uhum. aconteceu semelhante. As pessoas mais no norte começaram a fugir para algumas segundas casas, né? Segundas Sim, residências no sul, e aí com isso, claro, aumentaram as incidências, os registros no sul, e aí, porque acaba sendo, né, sim, inevitável, né? com Mas para certeza. você, assim, nesse início, depois dessa ansiedade toda do sono, o que foi mais difícil para você, Flávio? Era ficar sozinha em casa. Eu resisti um Sozinha, né? pouco, sim, porque aqui na Itália atualmente eu moro sozinha. Eu tenho um primo que ele e a esposa moram a uns 40 quilômetros. Da minha família é somente nós três, né? E aí eu tenho os meus amigos. A minha chefe, eu acho que ela ainda está aqui, ela entrou aqui na live também. É uma pessoa que me Aham. acolheu desde o começo da minha chegada aqui na Itália. Então foi a minha opção de segurança, assim, e de confiança. Eu não, ela já tinha me oferecido, disse, falar, Flávia, vai, fica aqui em casa, porque eu começava a voltar para casa e aí o celular vira massa. Ele coloca a gente num buraco negro, né? Na verdade, É quando a gente está verdade. sozinho. Uhum. E aí teve um dia específico, foi na quarta-feira da semana passada. Foi um dia que os números foram muito altos aqui na Itália. E isso, Sim. sim, era uma questão de medo e eu acho que eu tive uma crise de ansiedade, sim, porque eu comecei a chorar em casa e eu não conseguia falar com ninguém, não conseguia fazer nada. A minha reação foi falar com ela, falar assim, Regiane, eu posso ir dormir aí hoje? Ela, claro, com certeza. Aí eu vim só para ficar uma noite a princípio. Aí no outro dia a gente conversou e ela falou assim, não, vai para sua casa, busca tuas coisas e vem ficar aqui. Então eu já estou aqui desde quarta-feira passada. Mas o que eu quero Então você está deixar, na casa, eu você estou está na na casa casa dela, dela, então. eu não estou mais sozinha. Uhum. O que eu quero deixar claro é que eu não fui inconsequente, eu não Sim. coloquei em Uhum. risco outras pessoas. Ela já é uma pessoa que eu convivo diariamente e Sim. se a gente tivesse que passar uma. A gente já tinha decidido isso. Se a gente Já tivesse que tinha. passar alguma quarentena, alguma coisa, a gente ia passar por isso junto. E foi, na verdade, foi Uhum. a melhor opção nesse momento, com certeza. Isso foi fundamental para você, né? Por conta do quadro que você estava entrando, desse tipo de medo, desse tipo de insegurança, principalmente quando os números começaram a aumentar muito, né, Flávio? Sim, sim, com certeza. Apesar da gente escutar muitas notícias de que são pessoas mais idosas nesse Sim. sentido que estão sendo afetadas, mas é uma questão de sobrevivência. Eu acho que é o medo real, assim, de você sentir que tem algo que está muito próximo de você. E Uhum. nesse momento eu acho que ficar sozinha não é Isso. a melhor opção, entendeu? Essa, inclusive, Flávia, foi uma das perguntas que duas, três pessoas fizeram, de como é que Uhum, você, se você estava se sentindo, se você estava sentindo solidão, né? Como é que você estava lidando com a solidão, de estar só, né? Então, é interessante, é importante esse seu relato, né? Que chega uma hora que para alguns de nós fica difícil essa sim, com sensação de não certeza. poder contar, principalmente uma brasileira, você está desde 2015, né? Que você falou na Uhum, Itália, sem uhum, ninguém, de repente está, além de estar numa outra cultura, isolada por uma questão como essa, né? Como é que você sim, com lidou com certeza. isso até essa decisão de ir para a casa da sua chefe? Mais que chefe, ela é minha amiga, então Não, é, claro, claro, com certeza, né? E aí Aham. já virou, já mudou o status, já, né? Com certeza, né? Ah, Porque, com né? certeza. Uhum. Ela é brasileira também? Ela é brasileira, ela acabou de escrever aqui, ó, que ela já estava seguindo as recomendações, então ela estava em casa, até porque as situações que a gente precisava com relação ao nosso trabalho era mais eu ainda que estava saindo, Uhum, sempre com um uhum, documento para comprovar que eu estava saindo de casa por trabalho, entendeu? uhum, Então, eu estava lidando bem. Eu tenho, assim, eu descobri em alguns momentos que eu tinha, quando eu estava com algum problema, eu descontava muito na comida, e depois ah, eu consegui dar uma regulada nisso. Mas o meu problema maior era o sono. Então, sono. o sono, sim, eu até durmo, mas a qualidade do meu sono não era boa. Então, eu tinha muitos pesadelos e eu sentia que eu me mexia muito na cama, porque ainda tá um pouco fresco aqui, e aí quando a gente tá Uhum, mais frio, a gente não se mexe muito, né? Mas a minha movimentação na cama, minha agitação durante o sono era muito grande. E aí, já uhum, estando aqui na casa dela, é uma condição diferente, é uma casa maior, estamos eu, uhum, ela, o namorado dela,
e ela tem 3 gatos também que fazem muita companhia e fazem muita diferença nesse momento. As pessoas brincam, mas os animais, eles nos ajudam muito, muito mesmo. É verdade. Eu achei interessante a colocação dela aí, eu vi a colocação dela, de que de ressaltar isso, né? A preocupação de que vocês fizeram esse movimento, mas muito preocupados em seguir essa recomendação de, por exemplo, ela não estava permanecendo em casa. Isso Com certeza. garante, né? E de alguma forma melhora a possibilidade de uma contenção. Na Itália, todos estão assim rigidamente seguindo essa orientação de ficar em casa. Sim, todos estamos seguindo. É uma Uhum. É uma preocupação pela vida mesmo, seja de cada um de nós quanto do próximo nesse momento. É bem complicada a situação. E eu soube que você inclusive reside próximo de um principal hospital de Bergamo, que a gente sabe que é um local que está com os maiores níveis dessa dificuldade em relação aos óbitos, em relação ao descontrole do sistema de saúde, né? Essa Sim. questão da proximidade, você com isso você acaba percebendo essa movimentação em torno do hospital, da onde você está, já que você não vai à rua com tanta frequência, mas isso fica muito claro aí no movimento? Fica bastante claro. É. A cidade, a capital, né, que é Bergamo, ela é como Rio de Janeiro capital e Rio de Janeiro estado. Então, Uhum. a capital é aqui a 6, 7 quilômetros da onde eu estou, e no momento eu estou em Ponte San Pietro, que é um município, uma cidade da província de Bergamo. E aqui nessa cidade também tem um hospital. Então, assim, no final da semana passada, a gente contou quantas vezes nós escutamos a ambulância. Foi impressionante, assim. Foram 10 vezes a ambulância e 2 vezes os helicópteros. Então, é um pouco assustador, assim, em alguns momentos, sabe? E isso é um sinal de quê? Na hora que você ouve, você sabe que está acontecendo o quê? Eu não sei se é uma... Não dá pra gente ter ideia do que está acontecendo, porque não tem trânsito na rua. Então, a gente não sabe por que a sirene está ligada, entendeu? Uhum. Uhum. Mas, para mim, é uma situação que está mais grave ainda, sabe? Uhum. E assim, a gente não sabe mesmo porque, por exemplo, na sexta-feira a ambulância parou aqui na frente, no prédio da frente, para atender alguém que nós acreditamos que esteja em isolamento domiciliar, que é a pessoa que está contagiada pelo coronavírus, mas ela está em casa e não no hospital. Então, assim, Uhum. só que a ambulância chegou em silêncio. A gente só escutou porque, como não tem barulho nenhum, em nenhum momento, a gente escutou bater as portas, e porta de furgão, essas coisas, ela tem um barulho diferente das portas dos carros, né? Uhum. Então, até esse tipo de coisa a gente começa a se atentar, assim, os barulhos, os rumores, eles ficam diferentes. Mas Uhum. é um pouco assustador, assim, de início, sabe? Eu só Uhum. espero que as pessoas, tipo assim, a gente não vai conseguir se acostumar com isso, porque é uma situação muito triste, tem muitas pessoas falecendo por conta disso, muitas pessoas sobrecarregadas, e também não quero nem me acostumar com essa situação, porque essa não é a nossa vida real, né? É uma situação momentânea que eu espero que passe logo nesse momento, Uhum. assim. Dizem que os números estão entrando num nível normal, mas o número de óbitos ainda está crescendo muito, então isso é muito assustador. Tipo assim, as pessoas aqui, elas são muito familiares, elas são muito de se reunir no domingo, igual Sim. todo mundo no Brasil vai para a casa dos pais. Muitas dessas pessoas, elas não vão ter os pais para chegar no domingo quando tudo isso acabar, entendeu? Então é muito, muito triste, assim, a gente se compadece muito mesmo. Eu não tendo a minha família aqui, eu penso que poderia ser um deles, então é uma situação muito triste. Uhum. Eu fico imaginando, para uma cultura como a italiana, né, que preserva muito essa questão familiar, Uhum. o quanto deve estar sendo difícil lidar com essa perspectiva, né? Sim. De repente, justamente começar a questionar qual seria a possibilidade de futuro em relação aos familiares mais próximos, principalmente os mais idosos, né? Uhum. Flávio, me diz uma coisa, uma pergunta que fizeram aqui foi em função da sua experiência aí em relação ao acesso às notícias pela mídia, né? Porque nós vemos que eu tenho orientado alguns clientes, inclusive sobre isso, para escolherem em algum momento para poder ter acesso à notícia, porque são importantes para a gente orientar a nossa conduta, mas Uhum. tem pessoas que ficam então de tal forma bombardeadas pela notícia que começam então a ficar muito ansiosas, começam a entrar nesse tipo de quadro de ansiedade.
Como é que você passou por isso? Como é que hoje isso está? Como é que as pessoas na Itália têm passado por essa questão em relação a bombardeio de informações e esse desenvolvimento de ansiedade por conta disso? O Facebook tem que dar uma filtrada muito grande nele, porque é muita gente postando muita coisa o tempo todo, assim. Nós temos uma pessoa aqui, um colega em comum, que ao acordar, assim, já tem 2, 3 postagens dele. E são sempre postagens que chocam demais, assim, sabe? Então, nós procuramos assistir o jornal na hora do almoço, o boletim diário às 6 da tarde, né, que é o da Proteção Civil, então são os números oficiais, e com alguns comentários, algumas perguntas, como uma coletiva de imprensa, e o jornal às 8 horas. Então, assim, a gente não fica buscando televisão o tempo inteiro para ficar escutando e tal, porque é exatamente isso, começa a criar uma ansiedade, uma expectativa que ela não vem, né? Porque nesse momento a gente não tem expectativa nenhuma de quando isso vai acabar. Então não é a melhor Não tem isso, maneira Flávia? do Não tem que, isso, assim, em termos de perspectiva, de término, quer dizer, não se consegue nem se pensar nisso hoje, pela realidade que vocês estão vivendo? por enquanto, não. Não, porque de início esse período de quarentena era até ontem. Ontem, Sim. 20, hoje é 27, era até dia 25. Então, assim, e Ontem. não tem nem sinais de que isso possa acabar no momento, assim. Aham. Tem algumas perguntas já entrando aqui, né, que de alguma forma também seriam, eu tinha deixado um pouco mais para frente, mas o pessoal já está perguntando e tal, Tá, que joia? é assim, na sua visão, já o Uhum. que seria a nível de conselho, né, de uma pessoa que está vivendo como você, que tipo de conselho se daria não só para o Brasil, mas para os países em que essa pandemia está entrando ainda numa fase crítica, né? Que tipo de Uhum. conselho, pela sua experiência até agora, que você percebe que é fundamental que a gente possa observar, que esse é o objetivo dessa live, né? Consciência Sim. para o Brasil, quer dizer, o que a gente precisa talvez estar atento. Bom, é tentar mesmo. Eu sei que algumas pessoas vão conseguir continuar trabalhando de casa, outras não, mas o importante é você tentar manter uma rotina, um horário para dormir, um horário para acordar, fazer as refeições num horário normal, ou mais ou menos como a pessoa é organizada a fazer. Tirar o pijama, né? Colocar Tirar o pijama. tirar o Uhum. pijama, eu acho que é a primeira coisa que a É. gente tem que Eu fazer tenho para. falado isso, né? Uhum. Tirar o pijama e arrumar a cama. Quer dizer, para você Sim, assim, estão, né? Colocar uma roupa mesmo que de casa, mas fazer esse ritual para criar uma diferença. Senão a gente fica, né, cada vez mais embotado nessa coisa mórbida, né? sim, com certeza. Fazer as atividades do trabalho, quem tem que fazer, quem tem que cumprir um horário. E fazer das pequenas coisas que a gente pode fazer dentro de casa alguma coisa de interessante, assim, dar um valor para tá fazendo o almoço, você vai ajudar a lavar a louça, fazer aquilo com gosto, porque na verdade hoje em dia é um dia de cada vez. A gente não tem como fazer um Uhum. planejamento, tipo assim, eu não consigo planejar alguma coisa hoje como hoje, entendeu? Não consegue, Flávia? Não, hoje não. De maneira Uhum. nenhuma, assim. Não, infelizmente não. A gente até nós estávamos conversando aqui essa semana, Uhum. pensando como será a volta da atividade do comércio, como vai ser os primeiros encontros com as pessoas depois que tudo isso tentar Sim. voltar ao normal, sabe? Mas é um pensamento assim, por enquanto sem data. Tipo, foi só Sim. uma suposição, assim, mas esse não é um pensamento que no momento ainda passa na cabeça da gente, porque não é uma realidade próxima, infelizmente. Uhum. Com o término da quarentena, a primeira etapa ontem, isso vai ser naturalmente renovado? Ou qual é o movimento que vocês estão observando aí em relação a esses próximos? Porque Eles essa já nem. incerteza é pior, né? Não, eles continuam afirmando diariamente o que precisa ser feito, e aí, por enquanto, não tem uma data. Não foi renovado com data de término. Nenhuma informação do governo aqui foi renovado o período de quarentena com um possível término prorrogado, né? Não, por enquanto nada. Mas a orientação continua sendo a mesma para que todo mundo fique sem ir ao trabalho, sem. Sim. E aí,
Em Bérgamo, principalmente, mas não, a Itália como um todo. Então, assim, comércio, indústrias, tudo está literalmente parado. Indústrias não. Tem algumas Em- indústrias, produção de. Vamos aguardar que a Flávia. Voltou? Agora voltou. Voltou. A produção alimentícia, toda a parte de embalagem, toda a parte de produção científica, é, materiais para hospitais, todo esse tipo de trabalho ainda continua funcionando, porque nós temos os mercados, as farmácias, tudo à disposição normalmente, né? Não nos falta nada nesse momento, graças a Deus. Então, não está tudo parado, mas várias atividades que são consideradas como não essenciais, elas estão sim fechadas já há algum tempo. Uhum. E aí, aqui nós tivemos logo no início uma corrida muito grande, algumas pessoas, em termos de alimento, né? Você acompanhou por aí, e aí, assim, aquela coisa de pessoal, acabou o papel higiênico nos supermercados, né? Uhum. O que que vocês estão procurando fazer, já que é uma rotina que agora vocês aí não têm nenhuma perspectiva de mudança, como é que você se organiza nisso? Quer dizer, você faz compras semanalmente, já é seguro para você essa expectativa de não faltar, então você consegue pelo menos fazer isso, fazer compras semanais? Como é que vocês se organizam nesse dia a dia, Flávia? Em média, uns 4, 5 dias a gente faz uma compra um pouco grande, até porque a gente está em três, né? Então não Sim. tem, é meio complicado fazer uma compra muito grande, até porque no pensamento meio comunitário, a gente ficaria muito tempo dentro do mercado e aí isso cria uma fila muito grande das pessoas que estão esperando, porque eu não sei como tá isso no Brasil, mas aqui na Itália, os mercados não é liberado a entrada, assim, pode entrar todo mundo, entendeu? Então, dependendo do tamanho do mercado, tamanho, digo, fisicamente dele, Sei. tem um número de pessoas que acessam por vez. Então, liberou duas pessoas, entram duas pessoas. São no máximo 15, 20 pessoas que entram no mercado por vez. Então, assim, se você for pensar conscientemente, você não vai fazer uma compra e vai ficar lá o tempo normal para fazer uma compra enorme e manter uma reserva em casa. Então a gente tem feito 4, 5 dias uma compra e só. A gente não sai de casa para nada, assim. Essa semana eu Uhum. dei uma escapada para ir à farmácia porque eu precisava ver o sol, assim, sabe? Porque Uhum. senão a gente Uhum. fica só dentro de casa. E aqui é prédio, não é casa, né? Que tem quintal, nada nesse sentido. Você falou isso, eu acho que é muito importante. A gente ainda tem muitas dificuldades aqui no Brasil, que é essa consciência solidária, né? Ou seja, não é nem só para comprar a minha comida, mas quando eu vou e fico mais tempo, eu também aumento a chance da minha contaminação, de contaminar o outro, enfim, é toda uma cadeia, né, sistêmica que a gente Uhum, acaba participando e que, quando a gente faz a nossa parte, a gente favorece que todo o sistema possa se reorganizar, né? Isso com aí, de certeza. uma certa forma, você percebe as pessoas mais conscientes disso, desse tipo de responsabilidade pessoal em relação ao coletivo. Sim, de início também teve a correria aqui, né? Foi impressionante. Isso. Chegava no mercado, só que aí não era o papel higiênico o problema. Aqui era a farinha, a A massa, farinha. o Eu imagino por quê. fermento, o ovo, nossa, tudo Aham. assim, nesse sentido mais de comida. É muito engraçado, porque você percebe literalmente a cultura que você está vivendo e o que é Sim. importante para eles. Aham. Mas agora não, assim, ainda continua. A farinha continua meio difícil de encontrar no mercado, o fermento também, porque assim, ninguém mais come na rua, né? Ou seja, todo mundo Sim. prepara tudo em casa. Mas Aham. não temos tido problema, assim. Claro, nós não moramos numa cidade grande, até porque as proporções das cidades aqui na Itália são bem menores que as cidades do Brasil. Sim. Mas não temos tido. Até porque, gente, isso é uma estratégia aí para o brasileiro. Se alguém tiver que passar por isso, vai no horário do almoço no mercado, que não tem ninguém, entendeu? Porque Aham. aqui as pessoas são meio metódicas, então todo mundo almoça no mesmo horário. Então a gente vai no mercado na hora do almoço, que não tem ninguém.
Eu anteontem fui ao mercado, aí eu resolvi 7 horas da manhã para chegar cedo, porque aqui o pessoal está dormindo até mais tarde, entendeu? Aí Aham, acorda, tá, então o supermercado estava totalmente vazio, enfim, né? É possível, né? com Mas aí, certeza. principalmente essa questão da farinha por conta da massa mesmo, né? Sim, com É a questão da certeza. cultura italiana da massa, Com da pizza, da certeza. pasta e. Aham. Aham, aham. Você não sofre esse problema, não, né, Flávio? Não, não, De não. cair na pasta, né? Cair da massa, né? Não, Senão. é. A gente Mas eu achei tenta, sim, interessante. mas aqui tem uma das programações diárias é a comida aqui, né? Não tem Claro. jeito. Cada Aham, refeição é um evento. Então, o que que a gente vai aham, preparar agora? Então, é assim, pelo aham, menos descontrai um pouco, a gente prepara com claro. carinho tudo que a gente vai comer aqui e tem feito bem, assim, ter essa companhia nesse momento também. Uhum. Você falou uma coisa que me chamou a atenção aí, foi a falta de repente, ter, às vezes até que sair para poder ver o sol, né? Porque aí num apartamento, a gente que está de repente não morando e vive a rua trabalhando, né? Só volta Uhum, muitas vezes para dormir, de repente se sim, vê, né, reduzido a isso, né? sim. Como é que tem sido isso? Quer dizer, como é que você se adaptou a isso? Como é que você está fazendo? Você falou de sair, como é que você tem feito isso? Eu tenho pensado muito mais na minha saúde Aham, do que eu aumentei a minha reposição de vitamina D, né? Eu sei que não é a única maneira, mas nesse momento é o que eu posso fazer por mim. Eu literalmente assim, as pessoas aqui, diferente do que as pessoas ainda estão passando no Brasil, que muitas delas têm o medo mais econômico e financeiro da perda financeira do que da perda da vida. Então, aqui na da saúde e da Itália, vida. é, aqui na Itália não, aqui na Itália as pessoas pensam realmente na vida, é o que eu percebo, assim, sabe? A gente tem um grupo com as amigas daqui e todas muito preocupadas e muito conscientes o tempo todo em casa, assim, não tem nada Aham, diferente. Então, assim, é claro, se eu morasse numa casa, com certeza eu estaria mais tempo do lado de fora no quintal. Mas a gente faz o que pode, né? A uhum, gente tenta manter um uhum. padrão assim de normalidade. Você acha que de alguma forma a permanência nesse estado, eu quero a sua experiência pessoal, né? Claro. Uhum. Você sente que de alguma forma leva naturalmente a você a se adaptar e a buscar esse ajuste, revendo as coisas? Quer dizer, você acha que essa situação de fato leva a pessoa a rever as prioridades, ao ponto disso que você está falando? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A única coisa que eu espero. Teve uma pessoa aqui que escreveu ali em cima Uhum, é uma dica que a pessoa, se eu pudesse dar uma dica, né? Que aham, não deixe que isso seja em vão. Não deixe que nada disso que está sim. acontecendo seja em vão. E com certeza o ser Uhum, humano se adapta. A gente se adapta assim. Tem alguns uhum, momentos de dificuldade? Com certeza, porque de um dia para o outro, o nosso direito de ir e vir, ele praticamente foi uhum, barrado. E uma uhum, das coisas que a gente mais preza é a nossa liberdade, né? Mas uhum, com certeza a gente se adapta e com certeza a gente vai uhum. passar por isso e daqui a pouco estamos todos nos movimentando É. novamente. Eu tenho falado muito sobre isso, né, Flávia, dizendo que, de alguma forma, é como se o coronavírus tivesse nos acordado de um sono, Uhum, onde a gente estava sonhando, achando que a vida era isso que a gente achava, que a gente tinha liberdade, que a gente podia fazer isso ou aquilo, e aí, de repente, desse sono que era meio alienante de uma realidade, isso uhum. acaba nos trazendo como se a vida tivesse jogado um balde de água fria e a gente acordou e não sabe nem onde que a gente está, porque a gente está tendo que se adaptar a uma realidade que é essa, né? Ou seja, que a gente tem uma importância do valor da liberdade, da nossa saúde, dessa questão solidária, né, de estar vivendo uma realidade sistêmica que a gente está precisando rever, né, reconfigurar a nossa forma de atuação, porque não é só a minha necessidade, a necessidade da coletividade, o que eu posso controlar não garante o resultado, então eu preciso fazer a minha parte, contando que os outros façam a sua parte. Então, é uma revisão, né, disso. E para poder fazer valer a pena, é poder repensar realmente o que a gente está fazendo da vida, né? O que parece que é mais importante na vida. Com certeza. E o mais impressionante disso tudo, eu tenho conversado muito com uma amiga minha que mora na Irlanda, é as pessoas sempre reclamaram que não tem tempo. E É, aí agora esse é o momento que elas têm o tempo e elas não sabem o que fazer.
Uhum. Essa é a verdade. Então, muita gente está sofrendo por conta disso, assim. Nossa, eu vou ter que ficar em casa. Nossa, o que que eu vou fazer? Nossa, que loucura. Nossa, então, assim, Uhum. tenta otimizar, faça alguma coisa, organize alguma coisa em casa. Tem as pessoas que gostam de organização, esse é o momento de você Uhum. preparar. Não faça tudo em um dia só, né? Por favor, porque Uhum. É, assim, isso. com certeza. É. Mas a Uhum. gente tem que E essa pensar coisa, no. Pode falar. é que essa questão da solidão acaba nos levando, alguém colocou aqui, realmente a gente vai poder acabar tendo que aprender a lidar com a gente mesmo, né? Principalmente porque você ainda está em três aí, mas de qualquer maneira é muito reduzido e a gente começa a ficar muito mais em contato. E se a gente não consegue ficar bem com a gente mesmo, Uhum, mostra que tem alguma coisa errada, né, com a nossa forma de sim, funcionar, né? Então, nós estamos sendo obrigados a rever isso por conta dessa necessidade. Então, é transformar isso numa oportunidade de dar sentido, né, para aquilo que a gente sim, pode fazer, né? com É, certeza. é, É o Big Brother da vida real aí, sem é eliminação. sem eliminação, né? Só paredão sem Nossa, eliminação, né? Tá com todo mundo certeza. no paredão e não sabe. Não é verdade. Flávia, uma das coisas que você começou a falar sobre a questão do seu trabalho, e aqui hoje, por conta dos acontecimentos recentes, foi uma pergunta que também duas ou três pessoas me mandaram, que era sobre a questão do emprego, né? Ou seja, dessa questão da economia, né? E você falou rapidamente isso, da prioridade em relação ao aspecto econômico, em Uhum, detrimento da questão da vida. E é uhum, claro que a gente, né, eu tenho falado sobre isso também, que nós precisamos pensar nas duas coisas para justamente fazer soluções que sejam sistêmicas. Né? Não adianta sim. pensar só na perspectiva da economia, não adianta só pensar na perspectiva da saúde, né? Porque, na verdade, as duas coisas estão interligadas. Né? Mas em relação à economia, como é que você está fazendo em relação a isso, né? A dificuldade, a questão do trabalho e a questão da economia de modo geral, quer dizer, as pessoas estão sem trabalho, a questão da renda, como é que é a experiência aí em Bérgamo, né? Para que a gente possa também ter uma noção e refletir sobre isso na nossa realidade aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que, infelizmente, a realidade da Europa e a realidade do Brasil, elas são bastante diferentes, assim, bem diferentes. Então, Uhum. aqui de início o que eles pediram e o que eles reforçaram e é que as pessoas não perderiam o emprego por conta disso. Então, eu não estou bem informada com relação a isso, então eu estou com medo de dizer uma informação incorreta. Tá. Mas Uhum. eles me pediram para que nos 2 primeiros meses, depois que tudo isso acabar, que ninguém seja mandado embora do trabalho. E assim, foi lançado, já foi aprovado pelo governo um programa Cura Itália, que se chama. Então, os Cura, pequenos, Itália. sim, os pequenos e Uhum. médios empresários que nem eu já não estou mais trabalhando. Então, eu já estou fazendo parte do grupo que se chama Caixa Integração, onde o governo vai pagar uma parte dos salários por conta da renda das empresas. Então, assim, são empresas que têm que ter um valor máximo na renda anual para poder com que os funcionários possam entrar nesse caixa de integração. E aí o governo vai pagar uma parte do salário. Se eu não me engano, é por 9 semanas, algum período assim. Não é um período Uhum. sem, Muito longo. muito longo. Uhum. 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 E com isso as pessoas estão conseguindo manter pelo menos um nível de tranquilidade em relação a Com essa questão de certeza. conseguir manter a renda mínima, não só das empresas, mas dos trabalhadores, em relação a poder manter-se minimamente pagando as despesas mínimas, né? Uhum. E aí eles tinham feito um programa também para quem é autônomo, mas aí esse eu não tenho informação, então eu não vou Sim. dizer o que eu não Uhum. sei. Não, perfeito. Uhum. Do contato que você tem com as pessoas daí, é muito diferente a forma como o italiano reage daquilo em função até dessa diferença de estrutura econômica, de cultura que nós temos, né? Mas o pessoal aí consegue ver nisso algo coerente com a política do governo, da Seguridade Social, quer dizer, isso é compatível com essa realidade que vocês têm e as pessoas. Sim. Uhum. Uhum. Muitas pessoas já foram, esse período inicial foi considerado como férias, né? Já foi Sim, antecipação bastante de férias, né? antecipação de férias para depois parte dos funcionários entrarem nessa parte dessa caixa de integração. Uhum. Mas Aqui no assim, as Brasil a gente. pessoas não, Não.
A gente não tinha muita opção, né? Como as coisas se desenvolveram muito rapidamente aqui, as pessoas se preocuparam mesmo em ficar em casa. Até tem as amigas nossas trabalham em uma empresa e mão de obra operária mesmo, né? Fabricação de máquinas, aquelas dispenser de café, de suco, tudo Sim. aquilo. E aí, na noite anterior à volta do trabalho, foi suspenso e foi remandado para mais 2 semanas para frente. Então, assim, as pessoas têm uma preocupação, é claro, todo mundo, de alguma maneira, sai perdendo com tudo isso, né? Claro. Economicamente falando, fora Uhum. a vida aí que muitas pessoas estão perdendo. Mas foi remandado, então acho que só daqui 2 semanas ainda, que inicialmente está programado para elas voltarem a trabalhar. Mas aí sempre antes de voltar ao trabalho tem uma reunião, tem uma decisão com tudo para tentar saber se volta ou não por conta das condições do país e principalmente da região aqui, né, que tem sido bem complicada. Isso te chama atenção, isso traz para você uma experiência diferente, você perceber que está num local onde, mesmo dentro da Itália, é um dos pontos de maior, né, concentração de casos. Isso para você, na sua experiência pessoal, né, na sua vivência, como é que é isso, Flávio? Você, de repente, saber que você está aí perto desse ponto, né? Como é que você se sente quando você percebe que está, por um motivo da vida, né, de conduzir para, nesse momento, você estar tão próximo desse problema? Isso deve trazer para você alguma reflexão, alguma coisa assim que deve fazer algum efeito em você, né? Ah, com certeza. Assim, como que eu vou definir isso? A minha vida não vai ser mais a mesma depois disso, assim. Eu creio que muitas coisas, o modo de ver as coisas, as coisas que eu gosto de fazer, tudo isso com certeza vai ser diferente, assim. O fato de estar aqui é bem complicado, porque as pessoas sempre tem uma pessoa que você conhece que perdeu um ente querido, sempre, sabe? Uhum. Você vê uma comunidade inteira parada, todo mundo em prol, tentando resolver, tentando encontrar, tentando melhorar, tentando fazer crescer os leitos do hospital, tentando fazer tudo. Então, assim, tá todo mundo depositando uma energia muito grande nisso. E acho que, por enquanto, as pessoas não conseguiram parar para pensar como é que vai ser no depois. Tanto, digo, psicologicamente, assim. Mas, com certeza, a vida dessas pessoas não vai ser a mesma coisa, assim. A minha também não, sabe? Mas eu tenho a consciência, nesse momento, que eu não vou correr nenhum risco, sabe? Então, assim, tudo que eu Sim. tenho que fazer você tem que sair de casa? Tem que sair. Então, eu vou sair com a máscara, vou sair com a luva, tenho cuidado para depois tirar a luva da maneira correta, descartar a luva, e assim, faço somente o essencial fora de casa, porque eu não quero correr nenhum risco, entendeu? A minha vida é mais Uhum. importante do que qualquer outra Claro. coisa nesse Uhum. momento. Mas com Uhum. certeza não vai ser igual. A gente já conversou, eu e a Regiane, a gente já conversou, assim, que, tipo, depois que tudo isso acabar, a maneira de encarar a vida ao aberto, assim, com certeza isso vai ser uma maneira completamente diferente, porque às vezes a gente não dá valor nas coisas, né? E aí só quando a gente se priva daquilo ali que a gente Isso. realmente presta Uhum. atenção. E eu acho que essa é, Uhum. fora, assim, não minimizando tudo isso, fora as perdas aí, as pessoas que estão falecendo, com certeza, emocionalmente falando, isso vai ser uma coisa muito intensa, assim. As pessoas vão ter que prestar muito mais atenção e não deixar que simplesmente passe, sabe? Porque Sim. não é simples. Uhum. É. Espero que no Brasil É, não seja assim. A minha esperança é essa, assim. sim. Espero que no Brasil Uhum. não seja assim. É. Nós temos grandes dificuldades aqui, você conhece, né? Você sabe aqui do que a gente está falando, né? As Uhum. dificuldades são diferentes, né? Mas algumas talvez dificultem esse tipo de processamento. Mas que e eu tenho falado sobre isso também, né, Flávia? O coronavírus veio, não é definido a país A, B ou C, ou condição social X ou Y. É para todas essas pessoas que estão morando no planeta. Então, para mim, Sim. isso representa uma necessidade de que esse planeta, esse sistema, ele tem realmente nesse impacto uma possibilidade de virar a chave para uma outra forma de ver a vida, né? Uhum. Eu trabalho com essa abordagem terapêutica há 30 anos e muito em cima da psicologia transpessoal, né? Que considera essa dimensão espiritual, etc.
E dentro da psicologia transpessoal, isso é muito claro, e tem muitas experiências nesse sentido, que diz o seguinte: quando nós passamos por uma experiência de pico, que a gente chama, uma experiência que nos coloca no limiar, ou da morte, ou da vida, ou da liberdade extrema, isso nos leva naturalmente e quase que inevitavelmente a mudar a perspectiva da vida, a aumentar o nosso nível de consciência. E aí, depois dessas experiências, a gente já volta com um olhar diferente, porque a gente não consegue se manter com um nível de consciência o tempo todo. Mas essa situação faz com que a gente relativize valores anteriores, formas de hábitos, de sentido da vida, do que realmente é essencial, e aí depois que a gente, então, apura o que é prioritário e essencial, a gente volta para a vida, e esse recomeço vai acontecer, eu tenho dito isso, tem começo, meio e fim, né? A gente vai vir com uma perspectiva diferente sobre muitas dessas coisas, né? Então eu imagino que, como você está falando, todos nós vamos passar por isso, né? Já estamos passando, de que é uma renovação necessária de valores, daquilo que é essencial para manter na vida, entendeu? Isso a gente chama de uma experiência de pico, alguém que passa por um coma, né? Um acidente, ou seja, essas situações extremas, né? Que levam depois, naturalmente, a uma revisão, né? Depois que a gente aumenta a consciência, não dá para caber na caixinha anterior de novo, né? Depois que a Com gente aumenta a certeza. consciência, não dá para ser do mesmo jeito, né? A gente só espera que realmente a gente possa fazer valer a pena, como foi dito aí acima, né? Com Acho que isso está certeza. sendo compartilhado por todas as pessoas, mas você diz que muitas pessoas talvez não estejam nem ainda conseguindo processar isso. Ah, eu acredito que não. As pessoas que estão É. mais envolvidas, eu acredito que não. Nesse momento, não. Uhum. Me diz uma coisa, uma questão que sempre é muito valorizada aqui, né, como sendo uma característica do brasileiro, é a questão da solidariedade nesses tempos, né? Então, o movimento das pessoas começarem a se organizar e tal. Aí, na sua experiência, você, né, dentro do seu movimento aí, da onde você, dentro da sua quarentena, o que você percebe em você e o movimento que você observa aí em Bergamo? No sentido de solidariedade, Da você diz? solidariedade, dos movimentos solidários, porque as pessoas ficam nesse dilema entre, para serem solidárias, elas precisam, às vezes, de algum nível de exposição. E, às vezes, por nível de exposição, entra nesse dilema. Como é que isso tem acontecido aí? Porque é muito fácil fazer solidariedade, quando a gente não tem esse risco. Quando a gente tem esse risco, isso também fica impactado, né? Como é que tem acontecido aí? Opinião pessoal, então, vou contar. Sim, por favor. Aqui o objetivo é a sua vivência, né? Porque isso é Não, independente de ponto de vista, né? a semana passada eu acordei um dia e falei assim, impossível a gente passar por isso aqui em casa. Tipo assim, sabe? Teve um dia que eu comecei a pensar assim, falei assim, gente, mas é muito triste estar vendo o mundo acabando do lado de fora da sua casa. Claro, não uma guerra, bombardeio e tudo, mas você vê diariamente várias pessoas falecendo. E aí, a única coisa que você pode fazer é ficar em casa. Aí eu falei assim, não, tá errado isso, não pode ser, tipo assim, tem que fazer alguma coisa, sabe? Não é possível. E aí eu entrei na internet, no site do Comune de Bérgamo e mandei uma mensagem, porque eu vi que tinha um serviço de voluntariado para fazer entrega de medicamentos e alimentos para pessoas mais idosas nesse período, porque eles tinham. Aí eu mandei a mensagem. Falei, olha, eu moro em tal lugar, não sei o que lá, eu gostaria de saber como está funcionando. Aí ela me respondeu dizendo que eles estavam recrutando somente as pessoas que moram na cidade de Bergamo para evitar o deslocamento das pessoas, porque é o que eles estão querendo nesse momento, que as pessoas fiquem mais em casa, né? Não fazer que eu vá daqui até lá. E aí ela disse, se você quiser ajudar de alguma maneira, entre em contato com o Comune ou com a Proteção Civil aí na sua cidade. No mesmo dia, a ambulância parou aqui na frente. Aí, quando eu vi todo o procedimento da ambulância, os caras chegaram parecendo dois astronautas, assim. Eu tinha visto na televisão, mas eu não tinha visto a ambulância na minha frente ainda. E eles Uhum. chegaram, entraram, provavelmente eles fizeram um atendimento. E quando eles desceram, foi o dia a última vez que eu fui ao banco. Quando eu fui e voltei, eles ainda estavam em atendimento. E quando eles saíram de lá de dentro, eles ficaram mais ou menos 40 minutos desinfetando roupa, todos os equipamentos que eles tinham utilizado dentro do apartamento, para depois poder entrar na ambulância,
e dar continuidade no serviço deles. Naquele momento ali, eu falei assim, gente, eu acho que eu vou tentar ajudar de uma outra maneira. Eu não sei se eu vou conseguir, Sim. sabe, dar... Porque eu falei, aí a gente começa a ver as notícias de uma hora para outra das pessoas que, tipo, que ficaram doentes, que pessoas, médicos que têm falecido com relação ao atendimento, né, diretamente com as pessoas infectadas. Aí eu falei assim, não, vou prezar pela minha vida e vou ajudar de uma outra maneira. Creio que essa maneira aqui é uma maneira que eu estou ajudando. Isso, Posso não ajudar isso. diretamente a Itália, mas eu estou ajudando algumas pessoas no Brasil, assim. Você está ajudando o Então, mundo, eu né? me sinto... É, Você está ajudando o eu me mundo, né? sinto... Assim, a gente está ajudando o mundo um pouco, né? Porque quando a gente toma consciência nessa realidade Uhum, sistêmica, quando uma parte do sistema toma consciência, o sistema como um todo está aumentando a sua consciência. Isso sim, é com sistêmico, certeza. entendeu? Isso é dentro da realidade sistêmica, a gente tem isso. Eu trabalho com correlação. Então, quando uma parte do sistema ele vai tomando consciência, ele vai reverberando nos outros sistemas, porque isso é sistêmico. Da mesma forma que a contaminação ela reverbera sistemicamente, quando a gente tem a solidariedade, qualquer que seja, ela vai reverberar. Então, isso aqui está só beneficiando os brasileiros, mas né, todos nós, né, no mundo todo, né? Então, assim, eu Sim, imagino com o certeza. dilema disso, de querer ajudar e esbarrar nesse tipo de constatação, né? E de assumir uma postura mais responsável até da limitação nossa de poder fazer ou não, né? Enfim, que tipo Uhum, de ajuda a com gente pode fazer, certeza. né? É. E você tem Mas feito mais isso, então? aqui tem sido bastante gente, assim, tem ajudado. Então, nessa comune já tinha uma lista de 300 pessoas que estavam ajudando e já tinha uma lista de espera. O pessoal que está construindo o hospital, como dizem no Brasil, hospital de Campana? Campanha, Campanha, hospital de campanha, campanha. isso. É, o pessoal, são todos voluntários que estão terminando a construção do hospital, que a partir da semana que vem poder receber as pessoas que vão ser internadas. Então, assim, tem bastante serviço de voluntários, assim, Uhum. mas eu creio nesse momento que a melhor opção ainda é ficar em casa, ajudar de uma outra Claro. maneira, assim, porque eu tô... Uhum. Essa realidade da questão dos leitos, da falta de leitos e dos óbitos e da dificuldade das pessoas de terem acesso, né, ao sistema de saúde, assim, quando você vivencia isso, isso traz para você o quê? Você perceber que mesmo na Itália, né, a gente imagina também que na Europa vai ter uma condição, e a gente vê que mesmo aí você está diante disso, né? Como é que vocês têm vivido isso, essa realidade tão difícil no sistema de saúde daí? Porque é uma preocupação nossa aqui, né, do que a gente tem pela frente, né? Bom, aqui a gente tenta. Um dos motivos das pessoas saírem também pouco de casa é evitar acidentes domésticos, né? Evitar qualquer tipo de acidente para que não precise realmente dos hospitais, porque a gente sabe que eles estão voltados 100% para isso. Hoje nós vimos uma notícia no jornal dizendo que o cara tinha perdido a mãe e o pai é, faleceu também porque ele acabou sendo contaminado pelo coronavírus no hospital. Então, assim, hoje em dia a gente torce para que ninguém precisa, né, do serviço sanitário, porque assim, inicialmente as pessoas não vão para o hospital, elas fazem o atendimento em casa o máximo possível. Então, assim, grande parte dessas pessoas que estão hoje com o coronavírus na Itália, mais de 30 mil pessoas elas estão em isolamento domiciliar. Então, não são todas as pessoas que estão em hospital, mas é um número muito alto, né? E aí isso Uhum. preocupa, porque a gente sobrecarrega muito o sistema sanitário, tanto os médicos. Então, assim, há 2 semanas atrás, eles estavam em a busca de médicos e enfermeiras, porque os funcionários mesmo estavam muito sobrecarregados. Então, assim, o que nós queremos nesse momento é que os números comecem a diminuir, que os leitos dos hospitais comecem a se liberar, para que essas pessoas também tenham um pouco mais de tempo para conseguir trabalhar, né? A única dificuldade é porque ainda não tem um Uhum. tratamento certo, então a gente não sabe como é um protocolo correto quando uma pessoa chega com sintomas no hospital. Uhum. Flávia, assim, a gente vê daqui, e eu acho que esse é o objetivo
da gente poder ter essa conversa é porque nós ainda não temos isso tão próximo de nós, a não ser pelas notícias, né? Que às vezes a gente fica vendo o pessoal cantando na varanda dos apartamentos da Itália e a gente acha, nossa, que movimento, mas é isso, né? Uma percepção sua e próxima traz uma realidade mais concreta em relação aos desafios que são, né? Que todos nós estamos passando aí, principalmente em relação aos profissionais de saúde, né, que aí estão sobrecarregados também, né? Pelo que você está falando, né? Isso é Bastante. fato, né? Quer dizer, Bastante médicos que já estavam aposentados voltaram a trabalhar para dar uma mão e foram recrutados, assim, os recém-formados abriram um voluntariado esses dias para 300 médicos e aí nessa chamada que eles fizeram, mais de 4 mil médicos voltaram ou compareceram para trabalhar. Mas é bem complicado, sim, bem complicado. Isso porque a gente está na região mais desenvolvida na Itália, né? Assim, se a sim. gente for parar para pensar. Então é bem Uhum. difícil mesmo a situação. Uhum. E o que você tem pensado junto com a Regiane aí em relação às próximas, você falou em relação a não planejar, né? Porque isso é uma outra realidade, né? A gente acaba vendo que os nossos Uhum, planejamentos eles são furados, porque a gente não tem como prever, né? Um dia uhum. após o outro, mas como é que vocês estão se preparando para essa perspectiva de ainda ter uma incerteza em relação ao pela frente? Como é que vocês, emocionalmente, até no relacionamento, como é que vocês procuram se organizar para enfrentarem um período incerto de manutenção dessa situação? Como é que vocês têm conversado sobre isso? Na verdade, o que a gente tem visto é porque todos os serviços aqui estão praticamente parados, então nós estamos com alguns clientes aqui, né, para concluir algumas coisas. E então a gente precisa que os serviços retornem para a gente poder concluir essas pessoas. A nossa grande dificuldade nesse momento é algumas pessoas tiveram as passagens canceladas na viagem do Brasil para a Itália e não consegue remarcar, ou remarca e ele já tem que remarcar novamente mais para frente. A nossa grande dificuldade é com relação não somente à Itália, mas com relação ao Brasil também, né? Porque a maioria dos nossos clientes são brasileiros que são descendentes de italianos. Então, se, se essa situação chegar grave, muito grave no Brasil, isso reflete também no nosso trabalho depois, porque as pessoas vão acabando jogando mais para frente a data para conseguir vir para cá. Mas no momento, Uhum, assim, é só aguardar, assim, a gente não tem nenhuma uhum, expectativa no momento. uhum. Então, resolver realmente o problema de cada dia, né? Cada dia com o seu problema e a sua solução, né? Porque não dá para pensar naquilo que pode, do que está. A gente está sendo convidado a isso, né? Poder perceber o que a gente pode fazer agora, né? As nossas previsões elas vão ser em geral, né? Enfim. Uhum. Nós estamos chegando perto do final, Flávia. Assim, passa rápido, né? Quando a gente vê, passando muito rápido, né? Tinha uma pergunta aqui que você já falou, mas é uma pergunta que fala assim, como as pessoas estão se preparando para o recomeço, né? Mas aí Uhum. você já falou que, de alguma forma, as pessoas nem acabam conseguindo parar para pensar por conta de tanta da intensidade do que tem que pensar agora, né? Quer dizer, de alguma forma, isso do recomeço para o depois, a gente está deixando realmente stand-by para poder lentamente poder observar dia após dia. O que você tem a falar sobre isso ainda em relação a isso? Porque é uma coisa que nos preocupa aqui também. Respirar fundo essa. Isso, por Para eu favor, por favor. acrescentar, bom, para eu acrescentar é que as pessoas tenham calma, né? Cuidar bastante da saúde, a saúde física, mas a saúde mental também. E acreditar que isso não é algo que está acontecendo somente no Brasil, é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Então, serão reflexos em todo o mundo. Todas as pessoas vão passar por algumas dificuldades, mas, assim, a gente tem que acreditar, quem acredita em Deus, Uhum, qualquer crença que cada um tenha, que a gente possa pedir que isso seja, que venha descoberta a cura aí o mais rapidamente possível, para que a gente possa ter a nossa vida reconstruída aí, a gente possa voltar ao uhum, normal, mas que a gente preze inicialmente pela nossa vida, pela vida dos nossos entes queridos, assim, a gente não pode ser inconsequente nesse momento. Eu acho que essa é a palavra-chave, assim, não ser inconsequente.
porque eu creio que a questão econômica pesa um pouco, mas se a gente tiver saúde, a gente consegue dar a volta por cima e a gente consegue continuar batalhando aí para frente. Eu recebi aqui esses dias, por conta da confusão aqui, uma frase muito interessante, que eu achei muito interessante, que dizia o seguinte, né? Falido se recupera, falecido não. Sim, com certeza. Né? Com A certeza. falência a gente consegue com posto, trabalho, renegocia dívida, trabalha, arruma emprego, ok. Mas o falecido, quer dizer, aquele que de alguma forma compromete a sua saúde e a sua vida, esse nós temos aí um efeito, né, definitivo nesse sentido. Né? Mas eu acho que no fundo, né, eu acho que assim, eu estou te agradecendo pela sua participação.